Vamos ler hoje Atos 2, 42. Podemos ler, igreja? Amém? Amém? E diz assim a palavra do Senhor: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e nas orações. Pai, nessa manhã, esta é a tua palavra. Ela será ministrada, Pai, e eu creio que ela é uma semente, como o Senhor mesmo disse, que brota, Senhor, no coração do homem. Ela tem o poder, ela é eficaz para nos ensinar, nos instruir e nos transformar. Leva a nossa mente cativa nessa manhã à obediência de Cristo. Tira agora, Senhor, do nosso coração toda preocupação, distração ou dispersão, e que essa semente, Pai, com certeza ela não voltará vazia, mas ela prosperará para o qual ela foi designada. E a igreja diz amém. Pode tomar o seu assento, querido. Muito obrigado. Antes de eu começar a ministrar a palavra, eu quero mais uma vez louvar o Senhor. Alguns irmãos estão ausentes nessa manhã. Acredito que alguns, por conta do tempo, alguns irmãos estão... eu ia falar a Filipa, mas ela está ali, né? Ela foi e voltou, né? Glória a Deus. Quer fazer menção do Wellington, né? Tainara? Tainá. Amém? Eles entraram em contato comigo na sexta-feira. Eu estava indo em direção a Braga. Fui sexta-feira ali ministrar no chá de mulheres. E eu disse para ele que domingo nós estaríamos aqui pela manhã. E ele está recém-chegado do Brasil. E o pastor Cleiton, ali de Lisboa, né, o esposo da Priscila, genro do pastor Jefferson, indicou nosso contato aqui à igreja. E ele está aqui conosco nessa manhã. Uma alegria. Amém, queridos? Nós cremos que Deus está fazendo grandes coisas no nosso meio. Que Deus abençoe vocês nesse novo tempo, nessa terra. Que seja um tempo de bênção e de prosperidade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, na semana passada eu falei, foi o nosso culto missionário. Eu vou ministrar, depois no final eu vou dar os avisos. Na semana passada eu falei aqui no culto de missões 3 características de uma igreja missionária. Essa mensagem já está até no YouTube. E eu quero nessa manhã dar ênfase à primeira parte de Atos 2:42, na parte A, onde o apóstolo diz que, porque foi escrito, né, por Teófilo, Lucas, né, e ele diz assim, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu quero hoje me atentar e parar na doutrina dos apóstolos, amém? Glória a Deus. Então, na semana passada eu falei 3 características de uma igreja missionária. A primeira é que ela persevera na doutrina. Depois ela tem o quê? O tempo de comunhão, que é koinonia. E a terceira eu falei que é as orações. A igreja perseverava nas orações. Vamos repetir de novo. Qual é a primeira característica da igreja missionária? Doutrina, ensino. Segundo, comunhão. Terceiro, oração. Hoje nós vamos enfatizar um pouco sobre o porquê que a igreja ela tem que pregar a palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que muitas vezes, dentro dos encontros, que nós chamamos até de culto, muitas pessoas não dão ênfase ao ensino verdadeiro da palavra. E é a palavra que transforma o coração do homem. Os movimentos, eu falei aqui na semana passada, ele faz ajuntamento, mas a palavra ele traz transformação no coração das pessoas. E o que Deus quer de nós é transformação. Deus não veio para nos melhorar, Deus veio para nos transformar. O que eu disse? Deus não veio para nos melhorar, Deus veio para nos transformar. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus não veio para te melhorar. Apesar de você estar bem melhor, Deus veio. Diga forte, igreja: Deus veio para nos transformar. Aleluia, glória a Deus. Vou mudar aqui de microfone, que esse aqui está muito pequeno. A palavra ela tem um efeito muito grande na nossa vida. Escute, olhe para cá. O primeiro efeito que a palavra de Deus tem na nossa vida
poder para nos libertar. A palavra de Deus. Por que a igreja tem que pregar? Por que Jesus enfatizou aos discípulos que nós deveríamos pregar a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus tem o poder para nos libertar. Libertar do que, pastora? Do pecado. A palavra do Senhor diz que todos nós estamos destruídos. Romanos 3:23. Todos pecaram e destruídos foram da glória de Deus. O pecado nos separa de Deus, mas a palavra, quando ela entra em nós, através da nossa vida em Jesus, quando nós aceitamos Ele como Salvador e Redentor da nossa vida, a palavra tem o poder para nos libertar do pecado. No Evangelho de João 8:32, o Senhor falou assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem liberta a igreja é a palavra. Por isso que a palavra deve ser pregada. E quando nós pregamos, a igreja deve estar atenta a esse momento, porque enquanto a palavra é pregada, há uma ação do Espírito Santo trabalhando no coração, principalmente daqueles que não conhecem a Cristo. Por quê? Porque a palavra é um martelo, como diz Jeremias, que esmiuça a penha. A dureza do homem muitas vezes é muito grande. Por quê? Porque o diabo, ele cegou o entendimento dessa geração, da humanidade. Mas quando a palavra é pregada, ela é um martelo que vai desfazendo sofisma, mentira, o engano do diabo. E o maior engano do diabo no coração do homem é dizer que ele não precisa de Deus. Por que a Europa se esfriou? Porque o que foi sendo dito aqui no continente antigo e rico e abastado é que o dinheiro era suficiente e que ninguém precisava de Deus. Por isso que Deus, na sua misericórdia, no seu trono de justiça e bondade, Ele vai permitindo situações para trazer no coração do homem a submissão, o quebrantamento, a rendição. Porque o homem em si, ele é caído, ele não tem valor nenhum. Nós, querido, quando aceitamos a Cristo, essa palavra tem o poder para nos libertar do pecado. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer que quando nós aceitamos a Cristo, a Bíblia diz em Romanos: se com o teu coração creres e com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, tu serás salvo. Salvo do quê? Do inferno. Queridos, Jesus falou mais do inferno do que do céu, você sabia? E não é porque Jesus quer que a gente vá para lá, não é esse o plano de Deus. O inferno foi feito pelo diabo e os seus anjos. Para o diabo e os seus anjos. O Senhor, quando falou mais do inferno, foi para dizer que ele é realidade. Mas que o plano redentor, a vida de Jesus, a morte dele na cruz, foi para trazer resgate e libertação na nossa vida. Ele nos libertou. Nós éramos escravos. Nós éramos, queridos, caídos. Nós estávamos longe de Deus e nós éramos desprezados. Vivíamos uma vida às paixões infames da nossa natureza caída. Mas quando a palavra do Senhor, por isso que eu quero fazer nessa manhã a ênfase do que a palavra faz no coração do homem. A palavra, primeiro, ela liberta eu e você da nossa condenação eterna. Você está aqui assentado nessa cadeira e você já é um cidadão do céu. Você já tem lugar garantido se você permanecer fiel. Aleluia, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, o primeiro efeito da palavra, a palavra tem o poder para nos libertar. Libertar e nos fazer filhos de Deus. Paulo, escrevendo aos Gálatas, vai dizer: vindo à plenitude dos tempos, o Senhor se manifestou para que nós pudéssemos agora ter o direito de sermos chamados filhos de Deus. É por isso que o Espírito Santo está em nós e ele clama: Abba, Pai. Você
Jesus te libertou. Por isso que nós pregamos a palavra. Porque só a palavra, ela tem o poder para transformar a mente do homem. E por que na mente? Por quê? Porque o Deus desse século, eu vou repetir, ele cegou o entendimento da humanidade. Os homens estão achando, desde o princípio, que eles podem viver sem Deus. Qual foi a mentira de Eva, que Eva ouviu da boca da serpente? Da astuta serpente. Se você comer desse fruto, você se tornará como Deus. O diabo, querido, ele é astuto, ele é enganador. Ele sempre vai colocar no coração do homem uma ideia de que o homem é autossuficiente, de que o homem é autossuficiente para viver da maneira que ele quiser e achar que a vida que ele escolher é uma vida plena. Mas o pecado nos deformou, queridos. O pecado deformou até a humanidade, até a natureza. Tanto é que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos que até a natureza ela geme esperando com expectativa o quê? A manifestação dos filhos de Deus. Porque quando os filhos de Deus se posicionam, querido, o mundo espiritual é mudado, as nações são mudadas, as famílias são mudadas. Há históricos de pastores que chegaram em lugares onde reinava as obras de magia, reinava a obra muitas vezes do narcotráfico, mas quando aquela igreja chegou, ela entendeu que a palavra tem poder e o território vai sendo transformado, porque maior é a palavra de Deus. E muitos ambientes. Há uma história de um pastor que me chamou muita atenção. Vou fazer só um pincelamento. Pastor Satiro, que chegou na Colômbia. E todos nós aqui da América Latina sabemos, da América do Sul, né? América Latina, mas da América do Sul, todos nós sabemos o contexto de uma Colômbia. Um país controlado pelo narcotráfico. Mas aquele pastor chegou, aquele missionário. E ele chegou ali no entendimento, sabendo que Deus poderia fazer uma mudança naquele país. Talvez ainda não está como deveria, mas já há igrejas ali que estão pregando a palavra e estão libertando vidas do pecado. Porque, querido, o homem não pode salvar a si mesmo. Por isso que o Salomão, ao escrever Provérbios, ele vai dizer: há caminho que para o homem parece perfeito, mas o fim dele é a morte. Porque o único caminho que tem vida é Jesus, o Senhor e Salvador da nossa vida. É só Jesus. Por isso que Jesus falou: aquele que entrar por mim, pela porta estreita, salvar-se-á. Eu sou a porta. E Jesus ainda falou: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. E essa vida, ela não é uma vida apenas comum, ela é uma vida abundante, querido. O que eu quero é que você entenda que muito mais do que você vir a Jesus, eu quero te dizer que você agora é filho de Deus. Se você o aceitou, se você recebeu Ele, se você permitiu que Ele entrasse no seu coração, porque isso é uma decisão do homem. Por isso que há muitos que têm decidido estar longe de Deus e ir para o inferno. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a igreja, que tem características missionárias, que cumpre o propósito da missão, é pregar a palavra que liberta, é pregar a palavra que transforma a minha vida, a tua vida. É a palavra que nos mostra a condição que nós tínhamos e agora quem nós somos em Cristo. Porque agora, querido, nós não estamos mais num charco de lodo, porque Jesus nos libertou. O salmista no Salmo 42, ele vai dizer que Ele nos tirou de um charco terrível de lodo e firmou os nossos pés sobre uma rocha inabalável. Essa rocha é a palavra, essa rocha é Jesus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então o primeiro efeito da palavra, ela tem o poder para nos libertar do pecado e do inferno. Segunda coisa que a palavra faz em nós, a palavra
justifica. Diga comigo, justifica. Diga, justifica. A palavra do Senhor diz, essa palavra justificação é nos tornar justo. E não é pela nossa condição que a gente é justo, mas porque Deus se fez justiça, e como filhos de Deus Ele nos justifica, e nós passamos a ser justos. E quando é que nós nos tornamos justificados? Quando nós aceitamos a Cristo. É um efeito da salvação imediata. O Senhor nos torna justos. O Senhor nos torna puros diante da sua presença. Nós somos justificados imediatamente. Paulo vai escrever isso em Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O efeito da palavra, primeiro, é nos libertar do pecado. Segundo, é nos tornar justos. Somos justificados. E quando o inimigo olha para mim e para você, ele não vê mais a Simone velha. Ele vai olhar a graça e a justificação, o selo, o penhor da nossa redenção. Somos agora propriedade de Deus e justificados. E por que Deus... Jesus nos justificou. Escute, olha, Romanos 5:1, vou repetir. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Essa palavra justificação foi o efeito de nos tornar justos. Por quê? Porque nós éramos inimigos de Deus. Nós não poderíamos nos aproximar de Deus, porque havia uma inimizade entre nós e Ele. Por isso que Jesus, Ele veio para ser o quê? O mediador entre Deus e os homens. Nós, afastados do pecado, debaixo da condenação, nós não poderíamos estar em Cristo. Mas quando a gente aceita Cristo, nós passamos a ser filhos de Deus. Fomos libertos. Mas ao mesmo tempo também fomos justificados. Nos tornamos justos diante de Deus. E agora, nenhuma barreira há para que eu e você possa entrar na presença do Senhor. Nenhuma barreira há para que eu e você possa chegar diante da presença do Senhor. Por quê? Porque quando eu e você chega, não chega Simone, chega primeiro Jesus. Como que? Como intermediário, como aquele que vai na frente, até nas orações, ele vai intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos torna então justos, justificação. Quando aceitamos Ele, se tornamos justos diante da sua presença. E a terceira coisa que eu quero dizer nessa manhã, o efeito da palavra na nossa vida. Primeiro, Ele nos liberta. Segundo, ela nos justifica. E terceiro, a palavra do Senhor, ela nos santifica. Diga comigo, santifica. A Bíblia diz, olhe para cá, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Quando nós aceitamos a Cristo, imediatamente nós somos libertos do pecado. Não foi o que eu falei? Nós agora passamos de condenado para justificado. O Senhor, quando morreu, a Bíblia vai dizer lá em Colossenses que Ele desceu às mais profundezas, lá nas profundezas do inferno. E Ele pegou até a chave do inferno. E quando Ele morreu, Jesus disse, tetelestai, está consumado. A dívida está paga. E agora, como nós somos justificados pelo efeito da palavra em nós, nós agora temos que fazer uma caminhada com Ele. E essa caminhada, ela vai processar em nós mudanças. O que eu disse? Essa caminhada com Jesus vai promover em nós mudanças. A Bíblia diz, Mateus 11:28, Jesus dizendo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus nos aceita como nós somos. Jesus não faz acepção de pessoas, faz? Jesus aceita o quê? Todos. Gregos, judeus, servos, livres. Deus aceita as pessoas que muitas vezes até nós achamos que a gente tem algum mérito para dizer se merece ou não. Querido, nem eu e você merecia, e nós não temos crédito algum para colocar em nenhum momento
esse não tem. Sabe por quê? Porque eu e você não tinha. Nós éramos todos afastados e necessitados da misericórdia de Deus. O Senhor aceita todos. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou trocar o vosso fardo. Não foi assim que Jesus falou? Eu vou tirar o fardo pesado e vou colocar em vocês um fardo suave. Em outras palavras, eu vou tirar o fardo da condenação, da acusação, e vou colocar em vocês agora um fardo de justificação. Vocês agora se tornarão livres. E uma das maiores mentiras, escute isso, querido, porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja, a palavra está sendo pregada, e muitas vezes as pessoas, muitas vezes não compreendem que quando o Senhor Ele coloca princípios para que nós possamos segui-los, não é para colocar a gente como se a gente vivesse uma vida sem felicidade, ou que a gente vivesse uma vida sem abundância, como Ele mesmo disse. O Senhor, quando Ele fala para nós vivemos uma vida de santidade, Ele está dizendo: vocês têm que viver separados, porque vocês são propriedade minha. E quando o Senhor fala de santificação, esse é um processo gradativamente que nós vamos fazendo na nossa vida. À medida que eu vou caminhando com Cristo, eu vou se tornando parecida com Ele, porque a palavra tem esse efeito. O próprio Jesus falou para os discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho vos pregado. Você é perdoado imediatamente, você se torna filho imediatamente, você é justificado imediatamente, mas o processo da santificação é uma caminhada. Apesar de você se tornar santo imediatamente, porque se tem santo, querido, tem que colocar muito nome aí de santo, porque só aqui nessa manhã tem muito santo, para a glória de Deus. Tem santo aqui? A Bíblia diz que nós somos os santos de Deus. E não é porque a gente é santo, a gente faz tudo certo, não. É porque o santo veio morar em nós e Ele nos santifica pelo poder da sua palavra. Por isso nos tornamos santos. Só que nós temos uma natureza caída. E nós precisamos, queridos, ser santificados, porque a Bíblia diz em Hebreus que sem santificação ninguém verá o Senhor. Nós estamos vivendo num tempo em que falar de santificação é algo que às vezes não mexe com as pessoas, porque muitas vezes nós estamos vivendo um tempo em que é muito fácil chamar povo, aglomerar multidões para dizer que Deus faz isso, que Deus dá isso. E eu não estou dizendo que Deus não dá, mas eu quero te dizer, vou repetir uma palavra que eu tenho dito nessa casa alguns dias para cá. Deus não está preocupado em ajuntamento de pessoas para aglomeração. Deus está preocupado em ajuntar pessoas para transformá-las, para levá-las para o céu. E eu não estou dizendo que nós não estamos querendo multidão. Eu estou dizendo que a palavra, querido, a igreja primitiva perseverava na palavra. Não havia ali modismo que viesse para distrair aquela igreja do propósito pelo qual ela deveria seguir. E o Senhor chamou a sua igreja para pregar a palavra. E para pregar a palavra nós temos que falar para mim e para você que nós agora somos novas criaturas. 2 Coríntios 5:7, projeta aqui para mim, por favor. Quem tiver a sua Bíblia, abre aí 2 Coríntios 5:17. Eu quero ler esse versículo com vocês nessa manhã. Aleluia, 2 Coríntios 5:17. Olhem para cá, vamos ler. O que está escrito? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação ou criatura. Diga bem forte: as coisas antigas já passaram e eis que surgiram novas coisas. Ei, olhe para cá, querido. O processo da santificação é mostrar para mim e para você que a nossa roupa caída do pecado não serve para o processo da santificação. E eu não estou falando da roupa. Eu estou falando da nova armadura que Deus nos deu como filhos de Deus. Aquelas obras caídas de Gálatas 5, as obras infrutíferas da carne, ela já não é mais
que a palavra ela tem o poder de nos santificar, porque à medida que nós vamos nos tornando mais purificados, e essa palavra santo ou santificação, escute aqui, ela no grego, ela é oriunda da palavra kadosh. A palavra kadosh quer dizer santo, e ela está associada também à pureza. Por isso que o escritor lá em Atos 2:42 vai dizer: a igreja perseverava na doutrina, na comunhão, na oração, e eles faziam isso com singeleza de coração. Ei, escute isso, talvez você nunca ouviu. A palavra singeleza ali significa pureza. Havia uma santificação, e essa palavra ali, santificação, quer dizer singeleza, pureza. Eles eram tão puros, porque o efeito da santificação é nos tornar puros, é nos tornar com o coração singelo. Ei, escute isso que você também nunca ouviu. A santificação, ela tem o poder de gerar em nós um coração grato. E quando nós caminhamos no caminho, no processo da santificação, há em nós um coração puro, singelo, grato. Primeiro por aquilo que Jesus fez na nossa vida, Ele nos libertou. E que como nós não merecíamos nada, querido, nós agora estamos numa posição privilegiada. Nós agora estamos assentados. Nós agora estamos posicionados como filhos de Deus. Sem santificação ninguém verá o Senhor. É preciso nós vivermos uma vida de santificação. E a terceira coisa que eu digo, a santificação, ela quebra o domínio do pecado sobre nós. Quando nós vivemos uma vida de santificação, que quer dizer separado. Quando o Senhor tirou o povo do Egito, Deus foi muito enfático em dizer: vocês serão conhecidos como um povo diferente. E em Levítico, em Números, em várias partes do Velho Testamento, o Senhor foi usando Moisés para dizer: diga ao meu povo que eles são um povo santo, que eles devem ser um povo separado, que eles devem ser um povo diferente daqueles que eles conhecem. Eles não podem ser da mesma maneira, eles não podem fazer as mesmas coisas, porque não haverá diferença entre vocês. E vocês devem ser diferentes, não para vocês estar no status, não para vocês estar nas mídias. Vocês têm que ser diferentes, vocês têm que ser santos, porque eu sou santo. Então, queridos, o efeito da palavra também em nós, ela gera santificação, e a santificação, ela tem o poder de quebrar o efeito, o desejo, o domínio do pecado na nossa vida. Porque essa natureza caída, querido, ela todos os dias quer viver, sim ou não? Nós fomos perdoados, justificados, mas por que a santificação é diária? Porque todos os dias a natureza caída, pecaminosa da Simone quer ressurgir. Por isso que Paulo diz que nós devemos sepultar a velha natureza. E esse sepultamento, querido, é diário. Ei, olhe para cá, escute. Esse sepultamento, essa renúncia é diária. Todos os dias Deus quer que eu e você venhamos sepultar a natureza caída, que muitas vezes não está desejosa das coisas espirituais. Não pensa porque eu sou pastora que eu não tenho também as minhas lutas. Porque muitas vezes nós, querido, não é porque temos um título ou uma função que nós somos diferentes. Não, nós estamos numa luta diária. Você está numa luta diária. Mas eu quero te dizer, você é propriedade de Deus. Você e eu vamos conseguir, porque Deus está conosco. Mas nós temos uma luta diária, constante. Por isso, querido, que o Espírito Santo está aqui, porque Ele nos dá força para resistir, para mudar a gente. Olha que Paulo escreveu em Gálatas 2:20: crucificado estou com Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele vai continuar dizendo: e a vida que eu agora vivo, eu vivo lá na fé do Filho de Deus.
que já não condiz mais para nós, porque nós agora somos novas criaturas. Paulo diz assim, porque muitas vezes a pessoa diz, Deus quer o coração. Não, a Bíblia diz que todo corpo, alma e espírito devem ser achados irrepreensíveis diante de Deus. Os nossos olhos, querido, Ele é a porta, é a janela da nossa alma. E o processo de santificação, ele começa dentro da nossa vida. Não adianta eu querer mostrar algo por fora que não está dentro. Porque o próprio Jesus falou para os escribas e fariseus: vocês têm muito prazer em levantar as vossas mãos, vocês têm muito prazer em dizer que jejuam, que pagam os vossos dízimos, mas o vosso coração é como um sepulcro caiado. Porque quando Jesus comia, e Jesus foi chamado de glutão, comedor, comelão, porque Jesus estava no meio de pessoas que precisavam, e Ele mesmo disse: eu não vim para os bons, eu não vim para os que estão sadios, eu vim para aqueles que estão enfermos. Jesus veio para nós, irmãos. Nós estávamos doentes. A Bíblia diz que nós estávamos, a chaga do pecado nos tornou enfermos, separados de Deus. Mas Ele veio por mim e por você. E essa natureza, ela precisa ser mortificada, ela precisa ser todos os dias sepultada. Todos os dias nós precisamos lutar diariamente, e é a palavra que tem o poder para transformar. Jesus mesmo falou, virando para os escribas e fariseus, Ele diz: o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai, porque do coração procedem os adultérios, as mentiras, os enganos. Queridos, a palavra, ela tem o efeito de começar a mudar eu e você por dentro, tirar as nossas mágoas, quebrar os grilhões. É impossível um crente que está andando no processo da santificação viver uma vida cheia de ódio, de rancor, de mazelas. Isso não condiz com um crente que está vivendo numa vida de santificação. Porque muitas vezes a gente está preocupado somente com outras coisas, mas eu quero te dizer, quando o Senhor não entrou em nós, já não vivemos para nossas vontades, e a vontade de Deus é que eu e você vivamos uma vida separada. E essa vida, ela tem que manifestar obras para que o nome do Senhor seja glorificado. Em Mateus, o Senhor falou para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. E não é no sentido só de obras em relação a ajudar o necessitado. É a obra redentora que o Senhor vai fazendo na minha e na tua vida, nos transformando. Porque o processo, a santificação, ela quebra o domínio do pecado. E aí as pessoas vão ver mudança. Aquela vida, aquela pessoa que quando nós estávamos no mundo, aquele palavreado que era pesado, baixo, já não cabe mais na boca de um crente santo. Glória a Deus. Eu sei que às vezes essa natureza precisa ser sepultada, muitas vezes ela quer ressurgir, e Paulo fala constantemente dessa luta, sim ou não? Ele fala, a vida, ele diz assim: o que eu queria fazer eu não faço, e o que eu não deveria eu corro para fazer. Mas não é que por causa disso, querido, a gente vai dizer: ah, Deus perdoa. Não, querido, Deus perdoa, é verdade, mas eu quero te dizer, se o Espírito Santo veio morar em nós, Ele veio com um projeto, Ele veio com uma finalidade. Qual é? De trazer a palavra no meu coração, no teu coração, e nos santificar todos os dias. E a cada dia nós vamos melhorando. Então, essa palavra tem o efeito de mudar a nossa vida, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de proceder. Como procedemos nos negócios que fazemos, como procedemos com a família que nós temos, como nós administramos o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Porque nós temos paixões e desejos que essa natureza caída todos os dias, ela luta para que seja saciada. É ou não é? É verdade. Mas o Senhor está aqui, querido, e nessa manhã o Senhor está dizendo que essa palavra, ela tem que ser pregada. Por quê? Porque Jesus vem buscar uma igreja separada. Jesus vem buscar uma igreja que prega a palavra e que
que vive o processo da santificação. E eu não estou dizendo que a gente não vai falhar. Essa natureza, como eu disse, ela é propensa. Mas, querido, nós temos que viver. Por isso que quanto mais nós andamos com Jesus, mais parecido com Ele nós ficamos. É por isso que o diabo não quer que eu e você, queridos, venhamos conhecer essa palavra. Porque Jesus falou, Ele diz: examinais as Escrituras, porque elas de mim testificam, e cuidais ter nela a vida eterna. Quando eu e você lemos essa palavra, ela vai nos santificando, e a Simone vai sendo transformada. Os vizinhos vão vendo sinais do efeito da santificação, apesar de ele não saber que é a santificação, mas o efeito do brilho de Cristo começa a ser manifesto. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Coríntios: vocês são o bom perfume de Cristo. Querido, quando você chega um bom perfume. Não é porque você está usando aí o Hugo Boss, não é porque você está usando aí o Boticário, não é porque você está usando Natura, não. Sabe por quê? Porque quando você chega o efeito do poder de Deus na tua vida, e o perfume de Cristo começa a ser inalado no ambiente, e todo mundo começa a dizer: olha, não vamos falar nada aqui não, porque fulano chegou e ele não fala coisa feia não. Querido, o efeito da santificação não é só quando você fala, mas é quando você vive. E é isso que Deus quer da sua igreja, a igreja que está sendo preparada para o arrebatamento. Viver uma vida separada, que não se amolda. Pode vir, Lucas, obrigado. Que não se amolda aos padrões desse mundo. Nós estamos no mundo, mas o mundo não está em nós. Nós não estamos mais levados, querido, por influências de pessoas que a gente olha certas coisas que a gente fica abismado. De pessoas que não... E eu não quero dizer isso com sinal de desprezo, mas eu estou dizendo, querido, você tem que se inspirar em gente que está cheia de Deus para a tua vida. Glória a Deus. Eu e você temos que se inspirar primeiro em Jesus. Não é? Paulo mesmo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque o dia que eu não imitar mais Ele, vocês não precisam olhar para a minha vida. Jesus não está mais aqui, mas a sua igreja está aqui. E, queridos, nós seremos somente uma igreja missionária quando nós mudarmos dentro de nós e através de nós o contexto que nós vivemos diariamente. Não condiz, escute, não condiz andar 10, 20 anos na igreja e querer viver uma vida do pecado, longe de Deus, praticando as mesmas coisas. Paulo vai dizer que a santificação é em toda a nossa maneira de viver, fugindo da imoralidade. Nesse tempo em que o contexto é família, não é segundo o propósito de Deus. Viva o teu corpo, as tuas regras, e faz o que você quiser. E na imoralidade, na entrega, nas paixões e nas infâmias, o homem vai achando que tem felicidade. Mas a felicidade está em Jesus. E Ele, querido, quando nos chamou, Ele nos chamou para nos tornar santos. E Ele sabe quem nós somos. Ele sabe que há dias que a gente faz algo que não deveria fazer. Mas a Bíblia diz que de glória em glória Ele vai nos transformando até chegarmos à estatura de varão perfeito. Os nossos vizinhos precisam saber que tem um santo naquele lugar. E olha, tem gente que vê a santidade, aquela pessoa que muitas vezes às vezes é dura. Se você não se converter, vai para o inferno. Eu sei que antigamente tinha umas pessoas que pregavam assim, e o povo ficava com tanto medo que aceitava Jesus. Quem convence é Jesus. E eu estou dizendo aqui nessa manhã
que o Senhor trocou as nossas vestes. Por isso que a Bíblia vai dizer que agora nós não temos mais vestes de luto. As nossas vestes agora são de louvores a Deus. Aleluia. A nossa vida agora, ela é transformada pelo poder da palavra de Deus. E ela está nos santificando. Ela está tornando a Simone melhor do que ontem. E amanhã melhor do que hoje. É verdade que muitas vezes nós não seremos como nós queríamos. Mas eu quero te dizer, querido, não caia no engodo de Satanás, que você deve ficar a vida inteira assim da mesma maneira. Porque se você abrir o teu coração ao poder da palavra, para todos os dias nos limpar e nos transformar. Que nessa manhã nós possamos sair daqui sabendo que o Senhor está nos santificando nesse tempo, mais do que nunca. E Ele não quer que a gente se acomode ou nem se conforme com este mundo. Tem coisas que já não condizem, então eu vou repetir. A primeira pessoa que tem que te influenciar se chama Jesus. E eu não estou dizendo aqui que você deve olhar para pessoas e eu sei, talvez eu falo, pastor, eu sigo fulano, amém. Tem gente que é bem assim. Eu estou dizendo que a gente está vendo num tempo em que muitas pessoas às vezes são muito mais mexidas com pessoas que estão lá no mundo do que pessoas que estão dentro da casa de Deus. Recentemente aconteceu aí de uma cantora que ganhou o primeiro lugar. Todo mundo achou o máximo, porque os valores estão trocados, queridos. Não é isso que é alicerce para nós. E eu não estou dizendo aqui que nós não devemos orar e interceder, mas eu quero dizer que nós temos, a nossa referência é Jesus. E nós temos que viver como Ele viveu. Há um livro que diz, em seus passos, o que faria Jesus? Há um filme, você pode baixar ele e ver ele. Em seus passos, o que faria Jesus? O que Jesus faria? O que você faria? Eu termino nessa manhã dizendo, nós temos que perseverar nessa palavra, porque ela tem um poder para nos santificar, tornar a gente melhor todos os dias. Melhor marido, melhor esposa, melhor filho, melhor patrão, melhor empregado, melhor aluno, melhor vizinho. Por quê? Que você não é aquele que diz assim, eu aceitei Jesus, agora eu sou santo, não misturo com mais ninguém. E eu não estou dizendo que você tem que andar lá no meio dos escarnecedores, porque a Bíblia diz no Salmo número 1, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, antes tem o seu prazer na sua lei, e na sua lei medita de dia e de noite, e ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujo quando vier o dia da escassez, as suas raízes estarão firmes, ele dará fruto e as suas folhas não cairão. Eu quero dizer que a santidade, ela produz mudança em você, e ela tem o poder de trazer mudança na onde você está. E você, aonde Deus te colocou, através da tua vida transformada, da minha vida transformada, você pode ganhar pessoas para Cristo. Nós podemos tocar em pessoas, nós podemos mudar vidas. O Senhor quer que nós nos tornemos cada dia mais santos, queridos. O salmista diz que os nossos olhos, eles precisam ser guardados. Sabe por quê? Ele mesmo disse, não porei coisas más diante dos meus olhos. E hoje nós vemos num tempo que basta um clique, nós podemos ver coisas que podem nos abrir uma porta e nos levar para um esfriamento espiritual. Nessa manhã, com temor e tremor diante de Deus, o Senhor está nos chamando a um tempo de singeleza e de pureza, para nos tornarmos santos e separados
Porque, queridos, só é relevante quem é transformado. E nós só seremos relevantes como uma igreja missionária quando essa palavra ela continuar tendo efeito de santificação em nós. Porque o mundo vai olhar como olhou para a igreja primitiva. Atos 2:47, e acrescentava ao Senhor aqueles que haviam de ser salvos. Mas no verso 46 eu acho lindo isso. Diz que aquele povo caía na graça de toda aquela comunidade. Queridos, eu sei que nós podemos fazer eventos, nós podemos fazer ajuntamento, mas o que vai trazer transformação nessa sociedade é a nossa vida transformada pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. Quando alguém olhar para mim e para você, ele vai dizer, como lá em Atos, quando chegou lá em Antioquia, pode ficar de pé, queridos. Diz que a igreja primitiva, elas viviam tão diferente, a atitude, tudo era tão diferente, o efeito da palavra no coração das pessoas era tão grande. Sabe como que eles foram chamar? Cristãos. Quando as pessoas olhavam para eles, eles começaram a dizer, peraí, esse povo é diferente, esse povo fala diferente, esse povo anda diferente, esse povo... Eles começaram a associar aquele povo com Jesus. E sabe como eles começaram a chamar os cristãos? De cristãos. Que quer dizer pequenos cristos. Eu e você somos pequenos cristos. Não é porque você é Cristo na sua, na sua essência, na sua divindade. Eu e você somos a imagem dele. E ele está nos santificando, querido. Então, que nós possamos lutar para viver uma vida separada. E você não vai... O Senhor falou na oração sacerdotal, João 17:17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E ele continuou dizendo, Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Queridos, Deus quer fazer grandes coisas nesses dias dessa nação. E não vai ser pelo meio do governo. Ele pode ser um instrumento. Não vai ser pelo crescimento econômico. Não vai ser pela vinda dos turistas. A transformação desse país começa dentro da nossa casa. Que lindo, Terezinha, Salmo 127. O efeito da palavra transformando os nossos filhos dentro dos nossos altares de adoração dentro de casa. Nessa manhã eu e você saímos daqui entendendo, querido, que nós estamos numa caminhada e muitas vezes é uma luta diária, mas eu quero te dizer, você vai conseguir. Nós não estamos só. Muitas vezes nós caímos, fracassamos, mas o Senhor nos purifica, nos santifica, porque Ele quer cada dia que eu e você sejamos parecidos com Ele. E ainda que o inimigo olhe para você e diz, você não é digno, saiba que ele é mentiroso e o pai da mentira. Porque quando você o aceitou e o recebeu como pai, você se tornou santa e foi purificada. E a palavra do Senhor diz lá em Isaías, dos teus pecados eu não me lembro mais, porque eu os lancei no mar do esquecimento. Igreja Novo Dia, termino nessa manhã dizendo, essa casa aqui, que nós nos encontramos às sextas e aos domingos, ela não nos define no sentido de eternidade, porque ela é passageira. Sabe por que nós estamos sendo cada dia santificados? Sabe por que precisamos ser santos? Porque um dia nós vamos para uma casa que essa carne não pode
diferente. A palavra, ela tem que nos transformar. Querido, palavra não é para massagear a minha vida. Palavra é para confrontar o meu interior. Palavra é para confrontar a minha vida. Aquilo que eu preciso mudar. Aquilo que eu preciso ser melhor. E não adianta eu querer ser bom aqui, mostrar, não. Eu tenho que começar a mudar por dentro, mudar dentro da minha casa, mudar no meio da minha vizinhança. Isso é o processo da santificação, é transformação. É exalar o bom perfume de Cristo. Eu preciso ser melhor, você precisa? Eu quero ser melhor, sabe por quê? Porque eu quero chegar na Nova Jerusalém. Aleluia. E essa caminhada muitas vezes ela é difícil. Porque Paulo vai dizer um pecado que tão assiduamente nos cerca. Ele luta para que a gente se afaste de Deus. Mas a palavra de Deus está sendo pregada nessa manhã, querido, para que eu e você possamos estar mais perto dele, se tornar parecido com ele, sermos vistos não como fanáticos, mas como transformados, não como aqueles que acham que já sabem tudo, mas como aqueles que agora conhecem a razão da vida abundante. Glorioso cristão é pensar isso. Onde a Cristiane falou desse hino? Coloca aqui o número 2. Quem quer ir para a Nova Sião? Para ir para lá tem que viver uma vida de santidade. Quem quer viver essa vida de santidade? Aleluia, glória a Deus. Separado. Eu quero ser cada dia mais melhor. Põe a mão no seu coração. Aleluia. Cada dia transformado pelo poder dessa palavra. Porque a palavra ela tem o efeito de quebrar o domínio do pecado. Querido, você e eu não somos dominados pelo pecado. Agora você é dominado pelo poder do Espírito Santo. Às vezes o diabo, o pai da mentira, ele nos engana dizendo: é porque você tem a natureza caída, é por isso que você não consegue vencer. Mas o Senhor, usando o apóstolo Tiago, dizendo: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós sujeitamos a palavra de Deus, nós podemos resistir o diabo. E não é porque a gente é forte, é porque essa palavra, ela tem um efeito para nos tornar fortes diante de Deus. Não adianta você resistir ao diabo se primeiro você não resiste a Deus. Porque eu e você só resistimos ao diabo porque nós submetemos a palavra de Deus. E essa palavra, ela está sendo pregada hoje aqui, em todos os cultos ela está sendo ministrada, porque essa palavra, ela tem o poder para nos tornar melhores, queridos. Que ao sair daquela porta, eu e você sejamos melhores, porque nós agora estamos sendo santificados pelo poder da palavra. Você agora não age no braço da carne, você age agora pelo poder do Espírito Santo. Se outrora você era um homem que rápido entrava numa briga, você agora é o último para não entrar nela. E a verdade, você não vai entrar nela, porque você e eu agora somos filhos de Deus. Que agora, aquelas coisas que muitas vezes a gente achava comum ver, agora é impureza diante dos nossos olhos. Aquelas músicas que muitas vezes eram profanas e que muitas vezes nos agora não condiz mais conosco. Oremando de camanais.
quando chamou o seu povo, diz: vocês serão santos porque eu sou santo. Porque quando alguém olhar para vocês, vão saber que há algo. E isso foi tão forte, querido, que quando Raabe, a prostituta, escondeu os espias na casa dela, ela somente disse isso: eu tenho ouvido falar sobre o vosso Deus e eu quero Ele. O efeito, o reflexo daquele povo alcançou Raabe, e eu vou dizer, toda a casa dela foi liberta pelo poder e ação do Espírito Santo. E quando veio a destruição, o fio de escarlata estava sobre a sua casa, e a casa dela foi liberta, foi guardada, e por causa também da fé e do posicionamento dela, pelo efeito daquilo que ela ouviu do povo de Deus, Deus usou a vida dela para que através da sua linhagem Jesus viesse nascer. Põe a mão no seu coração. Eu quero orar por mim mesma nessa manhã. Eu quero ser melhor, eu quero ser mais parecida com Ele. Às vezes eu não sou, às vezes eu tenho a minha natureza que ela precisa ser mortificada. Mas é por isso, querido, que a palavra está junto de ti. É por isso, aleluia, abra a tua boca agora e comece a orar: Senhor, que essa palavra, que ela é viva e eficaz, ela continue, Senhor, transformando o meu modo de ser, o meu modo de falar, o meu modo de proceder, o meu modo de caminhar. Deus, eu não sou o que eu deveria ser, e eu sei, Senhor, que muitas vezes eu estou até longe, mas nessa manhã eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu creio. Ore, igreja, ore, abra teu coração. Deus sabe quem você é, Deus conhece a nossa fraqueza, Deus sabe que nós pecamos, falhamos, mas Ele está aqui para nos transformar. Ele está aqui para dizer: filho, seguir, vá avante, não desista. Eu estou te trabalhando em você, eu estou trabalhando na tua vida, eu estou cada dia te transformando. Eu estou te transformando. Oh, eu estou te transformando. Eu estou te transformando. Aleluia, aleluia, eu estou te transformando. Porque a palavra, ela não é da pastora, ela não é do Paulo, não é da Suzana. Essa palavra, ela é viva, ela é eficaz. E ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que